Bom dia, paz. Lá em 1 Reis, capítulo 22, fala bem assim: Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse aos seus oficiais: Não sabe que a cidade de Ramot-Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: Você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramot-Gileade? Aí Josafá responde: Claro que sim, vou. Você e eu somos um só. Meus soldados são os teus soldados, os meus cavalos são os teus cavalos. E ele acrescentou: Antes, porém, consulte ao Senhor. Então a gente vê aí que Josafá faz uma aliança com o rei de Israel, que é Acabe, e eles resolveram juntar força para ir contra o reinado da Síria, para trazer de volta para Israel as terras de Ramote e Gileade. Mas tem uma pequena observação aí no final do verso 5, que Josafá fala assim: Antes, porém, consulta ao Senhor. Então lá em Israel já não tinha mais profetas do Senhor, porque Jezabel já tinha mandado matar todos os profetas, assim como foi ali na época de Elias. Já tinha mandado eliminar todos eles. E a Bíblia é muito clara, lá em Mateus 7, quando ele diz assim: Cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestido de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Aí a gente observa o verso 11, que fala assim: Um dos profetas, Zedequias, filhos de Canaã, fez chifres de ferro e declarou assim: Diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Então Acabe, o rei Acabe, ele estava acostumado com profetas que lhe diziam que era agradável aos seus ouvidos, que estavam acostumados com profetas que estavam ali para bajular ele, para levar palavras que ele queria ouvir. Então, a gente, ser humano, ninguém está acostumado com a repreensão. Nós não queremos ouvir palavras de repreensão, a gente apenas quer ouvir palavras agradáveis, palavras que soam bem aos nossos ouvidos. A natureza humana, ela não tem prazer na repreensão. A nossa natureza humana, ela tem prazer sim na bajulação. E com a bajulação, nós perdemos uma grande oportunidade, que é a oportunidade do conserto. E só fazendo um parêntese aqui sobre os falsos profetas, os falsos profetas, eles não só estão nas igrejas, eles estão para todos os lados. Então, existe falsos profetas em vários lugares. E toda pessoa que ela está numa posição de liderança, que ela tem uma posição que lidera, ela pode ser sim uma pessoa que influencia tanto por positivo como por negativo. Então, existem pessoas que usam da sua influência para prejudicar outros, ou simplesmente para levar palavras de bajulação, palavras que vão inflar o seu ego, e nunca uma palavra de conselho, de conserto. Mas nesse mesmo capítulo 22, fala que existia um homem, ainda tinha restado, né, um remanescente, né? Existia um homem que servia verdadeiramente ao Senhor. E Josafá manda buscar ele. E um homem que não iria falar o que eles queriam ouvir. Um homem que não iria estar ali para bajular o rei Acabe pelo fato dele ser rei. Mas para falar verdadeiramente aquilo que o Senhor iria mandar ele falar. E muitas vezes, para falar, é necessário uma palavra de conserto, uma palavra de repreensão e muitas vezes até um conselho. E existe sim homens e mulheres de Deus remanescentes que ainda servem ao Senhor na terra, que você pode buscar para ter um conselho ou para ter uma direção. Mas assim, a reflexão de hoje é que o seu melhor profeta, o seu melhor conselheiro, o seu melhor amigo, aquele que ele jamais vai te enganar e mentir, ele chama Jesus Cristo de Nazaré.
Então que você possa buscar verdadeiramente Jesus. E você, a partir daí, você poder ouvir a direção dele. E lá em João 8:32 fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece, meu querido, a verdade das Escrituras, você não é mais enganado. Então que você possa sempre buscar a verdade da palavra e que você possa caminhar nessa verdade. Só assim você